Quarta-feira de cinza, 22 de fevereiro de 2023, o carnaval acabou. O carnaval acabou. Agora é cinza na testa. Lembra-te que és pó, e ao pó retornarás, diz a mensagem cristã sobre a questão da mortalidade. É bom lembrar, depois da farra, que um dia a farra acaba definitivamente. Eu tenho aqui que fazer um primeiro comentário elogiando muito o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, adversário do PT, adversário do Lula, ganhou do candidato do Lula no segundo turno, Fernando Haddad, que agora é o ministro da Fazenda, e também logo no primeiro turno superou em número de votos o governador da época, Rodrigo Garcia, que era vice do João Dória. O João Dória renunciou ao sonho presidencialista e terminou perdendo no primeiro turno. Eu venho aqui agradecer a você pela sua permanência fiel e muito cavalheira aqui na minha audiência. Venho pedir que continue assim, que me ponha nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc. Tá? E que chame os amigos, assim como fez o Nando Moura, que me fez belos elogios e que muita gente passou a me seguir, né? E os elogios do Nando têm me ajudado muito. Pois é, meus amigos, além desse assunto, eu quero comentar o fato de que o Lauro Jardim noticiou no Globo que a senhora Daniela Carneiro, vulgo Daniela do Vaguinho, sumiu! Cadê o piloto, né? Uma ministra do turismo, no evento turístico mais importante do país, sumiu. Ninguém a viu no Rio, ninguém a viu na Bahia, ninguém a viu no Recife, em lugar nenhum. Em São Paulo, que agora não é mais túmulo do samba, né? A mulher sumiu, né? Segundo o Lauro Jardim, ela ficou de fora das folias do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Belo Horizonte, capitais onde esteve nas últimas semanas para visitas técnicas, segundo definição de sua assessoria, sobre detalhes das festas que decidiu não prestigiar em loco. Por que será? Será por causa da oposição que é feita a ela? A agenda dela ficou vazia de compromissos carnavalescos nos últimos 4 dias. Mas o Tarcísio está sendo elogiado exatamente porque compareceu, e não compareceu em folia, não. Compareceu na tragédia, compareceu no dilúvio que desabou 2 vezes em São Sebastião e a cidade de Ubatuba, que é conhecida, como se sabe aí, como Uba-Chuva. Líderes políticos como Marcos Pereira, que é presidente do partido pelo qual ele disputou e ganhou a eleição em São Paulo, e Gilberto Kassab, que o apoia e é seu secretário, têm elogiado a postura de Tarcísio. Ou seja, de ir ao local, de ficar no local, de pisar na lama, de receber o Lula, de tratar todos os membros. Citou a ministra Marina Silva na entrevista que deu coletiva lá em São Sebastião, de uma forma cavalheiresca, mas também de uma forma politicamente adequada, politicamente certa, né? Posou ao lado de Lula nos escombros de São Sebastião, deu informações. Lula deve ser elogiado, porque ele foi ao local, coisa que o Bolsonaro não fez nos últimos desastres no governo Bolsonaro, além do próprio desgoverno Bolsonaro ser um desastre. Ele passou o carnaval em pontos turísticos, a Praia de São Francisco do Sul, para citar uma, né, onde tem um forte do Exército, né? E como fez Dilma, Lula foi, mas não pisou na lama e voltou correndo, como fez Dilma, aliás, também em relação a essas mesmas tragédias. Sobrevoou a Serra do Mar, as praias do litoral norte paulista, e levou ao local um monte enorme de ministros que depois eles voltaram todos no mesmo voo da FAB em que chegaram, né? Tarcísio foi além, pôs o pé na lama, né? Enquanto Janja da Silva, primeira-dama, que abriu o Palácio do Planalto para a sua amiga da Globo News, ficou em Salvador no Carnaval da Boa Terra, como lembrou Vanessa Campos, prima de Eduardo Campos e biógrafa de Maria Bonita, mulher do Lampião, né? A melhor abordagem crítica
da quarta-feira de cinzas, eu acho que foi de Reinaldo Azevedo, na Bandeirantes e no UOL. Reinaldo Azevedo lembrou que, ao contrário de Democrática, a tragédia do litoral norte, da Serra do Mar e das praias de São Sebastião e Ubatuba, entre outras, ela é uma tragédia seletiva. Ela não atingiu os proprietários dos grandes condomínios de luxo das praias daquele trecho da Serra do Mar, não. Atingiu os morros onde estão plantadas as casas dos empregados que fazem esses condomínios funcionarem, dos operários, dos cidadãos pobres do Brasil, né? O Carlos Silvio, lá de Paiaiá, no norte da Bahia, no sertão norte da Bahia, que apresenta o programa Paiaiá na Rádio Conectados, no qual eu vou ser entrevistado no sábado 19, mandou ver, eu vou reproduzir aqui para vocês, eu vou ler o texto que ele publicou, que é exemplar, também como o do Reinaldo, a respeito do assunto. Segundo ele, publicou no Instagram, Tarcísio de Freitas é o novo Cassinho em São Paulo. Parabenizo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo comportamento diante da tragédia em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Discurso sem revanchismo, sem querer colocar a culpa em ninguém, transferiu seu gabinete para o litoral norte e vem procurando soluções para as pessoas daquela região. Isto é verdade, né? Veja bem, isso tem uma diferença que o singulariza, né? Então o Carlos Silvio Paiaiá deu os parabéns ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo comportamento diante da tragédia lá na cidade de São Sebastião. Um discurso sem revanchismo, sem querer colocar a culpa em ninguém, transferiu o seu gabinete para o litoral norte e vem procurando soluções para as pessoas da região. Me lembra, lembra ao Paiaiá, né, como eu chamo, o prefeito lá da cidade de Nova Soura, que é onde fica o distrito de Paiaiá, terra do Carlos Silvio, o Cassinho, que não foge à luta, segundo o Carlos Silvio, quando se trata de buscar soluções. Ele falou por mim e eu assino embaixo. Tarcísio disse que os veículos com doações foram saqueados e escalou 400 homens da Força de Choque para reprimir novos saques. Quem também foi saqueada foi a dupla que foi fazer a reportagem para o Estadão, a repórter Renata Cafardo e o repórter fotográfico Tiago Queiroz, né? Numa vila chamada Vila de Anomã, em Maresias, São Sebastião. A dupla de repórteres no trabalho, autorizada por um dirigente do condomínio, foi agredida fisicamente, com palavrões, e se manifestando claramente ao lado do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Eu não queria mais falar nele, mas, pelo amor de Deus, né? Essa turma é de lascar, né? O fotógrafo Tiago Queiroz, que eu conheço os dois, eu conheço a dupla, trabalhei com ele lá no Estadão, foi obrigado a apagar fotos que tinha feito nas ruas do condomínio alagado, mas os bolsonaristas não estão tão atualizados com a tecnologia, não sabem que é uma forma de salvar as fotos, e ele salvou, né? Mantendo o costume bolsonarista, um dos agressores tentou roubar o celular da Renata Cafardo, né? Um funcionário do condomínio e outros moradores tinham autorizado a reportagem a entrar no local. Definitivamente, política armamentista não aumenta, mas piora muito a segurança dos cidadãos. É isso aí, eu tenho falado isso, né? Bom, meus amigos, outra coisa a ver com política armamentista foram que 7 pessoas
Dentre elas, uma adolescente de 12 anos, foram assassinadas em Sinop, no Mato Grosso, por dois homens que não aceitaram perder um torneio de sinuca. 6 pessoas morreram no local e a 7ª vítima num hospital. A adolescente foi atingida covardemente, como costumam agir os bolsonaristas, pelas costas, por tiros de uma espingarda calibre 12 milímetros. Como é que um bandido qualquer tem uma espingarda de 12 milímetros? Com a autorização para usar armas, comprar armas no mercado, né? A chacina aconteceu na terça-feira, 21 à tarde, na cidade de Sinop, cerca de 500 quilômetros da capital, Cuiabá. Os culpados, acusados pelos crimes, são Edgar Ricardo Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27, identificado por meio de imagem das câmeras de segurança do bar, mas estão foragidos. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a polícia não chegou neles. Além das imagens, o delegado da polícia, Braulio Junqueira, responsável pelo inquérito, ouviu testemunhas sobreviventes e disse que não restam dúvidas da motivação do crime e sobre a dinâmica das mortes. Hoje também tem a notícia que o Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, pediu à Polícia Federal, e a Polícia Federal cumpriu, abriu um inquérito para apurar a morte de Marielle Franco, que era vereadora do PSOL, no Rio de Janeiro, e de seu motorista Anderson Gomes, no centro do Rio. Como nós sabemos, os executantes do crime estão presos, mas os mandantes não se conhecem. E é uma obrigação do ministro da Justiça e de qualquer governo, já era no Bolsonaro, agora no Lula, mais ainda, né? Descobrir quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. O chefe da Casa Civil do presidente Lula, o Rui Costa, quer porque quer e não desiste de nomear a atual mulher, um assistente de enfermagem, para uma vaga no Tribunal de Contas do município de Salvador. Saláriozinho de R$41 mil. Agora, para completar, por mês, né? A repercussão é péssima, mas o casal não desiste e ainda está instalado no Palácio de Ondina. Ele era governador da Bahia, não saiu do palácio. O Jerônimo, que foi eleito no lugar dele, está morando na casa dele, né? E está esperando que a reforma na casa do Rui Costa se complete. Quem sabe está esperando também que a mulher entre lá no Tribunal de Contas, né? Alguns amigos meus, como os poetas Floresvaldo Matos e Antônio Lins, estão furiosos com isso. O repórter esportivo Leonardo Mendes, comentarista do Estadão, contou para todos nós, fãs do bom futebol, mais do que de qualquer clube, que Vinícius Júnior deu mais um show na terça-feira passada, ou seja, anteontem, hoje estou gravando, ontem, eu estou gravando na quarta-feira. Fez 2 gols, deu uma assistência, sofreu a falta que resultou em outro gol, no massacre virada por 5-2 do Real Madrid sobre o Liverpool, em Anfield. O goleiro que engoliu os gols é o seu colega de seleção brasileira, Alisson. Aliás, a virada só foi possível porque quando os Reds venciam por 2-0, o Liverpool vencia por 2-0 na casa dele, né? Os merengues estavam nas cordas e o Vini tirou um golaço da cartola. Isso segundo o texto do Leonardo Mendes, eu não vi o jogo, e se posicionou num único lugar em que Alisson não poderia ter mirado seu chutão para frente. La Liga já identificou também nesses dias o autor dos ataques racistas a ele, e para Ancelotti, que é técnico do Real Madrid e que é grande responsável pela excelente fase do Vini, Vini é o jogador mais decisivo do mundo hoje. Se realmente a Confederação Brasileira de Futebol der uma bola dentro e contratar o Ancelotti, o italiano Carlo Ancelotti, elegantíssimo, né, para técnico da seleção, no lugar do fracassado, do malogrado do Tite, aí vamos ver o Vini Júnior chegar a melhor do mundo, coisa que o Neymar nunca conseguiu, nem conseguirá. Olha, o Flamengo vendeu o João Gomes e não tem quem o substitui. Com isso, pagou muito caro ao colocar em campo Arturo Vidal, um chileno que nunca foi o craque vendido pela diretoria à torcida, filo-bolsonarista. A contratação do português Vitor Pereira é um absurdo, pela forma como foi feita. Saiu dizendo que não podia ficar no Brasil porque a sogra estava doente, saiu do Corinthians, foi vice-campeão, e foi contratado pelo Flamengo,
que foi campeão da Copa do Brasil, né? A contratação de Vitor Pereira é um absurdo, e a política de vender talentos como Lucas Paquetá e Vini Júnior, em troca de pernas de pau como Arturo Vidal, Eric Pulgar e outros, Varela, tal, só leva a desastres como contra o Independiente del Valle nesta noite, e que jogará na próxima terça-feira por um 0-0, que pode ser fatal para um time, que é o caso do Flamengo hoje, que não tem inspiração e que não consegue superar retrancas, que a retranca do Independiente del Valle joga pelo empate, quer dizer, é só não deixar entrar nenhum gol. Hoje, quarta-feira de cinza, morreu Germano Matias, aos 88 anos, e é talvez o maior símbolo do Carnaval de São Paulo. Ainda no tempo que o Carnaval de São Paulo era túmulo do samba, ele já era um sambista renomado. Agora, então, ele nos deixou, e eu quero aqui deixar meus pêsames à família, aos amigos, aos fãs, e convidar todo mundo para assistir a entrevista que eu fiz com o Mércio Gomes, que foi presidente da FUNAI, e que disse que não há um genocídio do povo Yanomami, ao contrário do que pregam os inimigos aí do Jair Bolsonaro, e ele não é propriamente um amigo de Bolsonaro, ele era uma pessoa de confiança do Darcy Ribeiro, por exemplo, né? E um Dois Dedos de Prosa que eu fiz com Tarcísio Pereira, um romancista e dramaturgo de Pombal, terra de Celso Furtado, Rui Carneiro e o Coronel Chico Pereira, mas sobretudo terra de Leandro Gomes de Barros, que é o grande herói, o grande autor de Folhetos de Cordel, e segundo diz no Dois Dedos de Prosa o Tarcísio Pereira, autor de La Bodeguita, é o grande herói da vida dele. Leandro Gomes de Barros é meu parceiro. Eu fiz com o Mirabeau Dantas, um compositor potiguar lá de Natal, uma canção chamada A Quem Interessar Possa, na qual inseri um verso lindo, maravilhoso, de um cordel de Leandro Gomes, e dei, como devia sempre fazer isso, né? Qualquer um, dei a parceria ao Leandro Gomes de Barros, ou seja, aos herdeiros dele. Eu vou ficando por aqui, nesse fim de carnaval, neste fim de cinzas, contando com o seu prestígio e a sua audiência como de hábito, meus amigos queridos. Em pé!